Olá pitaieiros e pitaieiras, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o potássio nas pitaias. Potássio é o elemento, é o nutriente mais demandado pela pitaia, certo? Participa de inúmeros processos fisiológicos dentro da pitaia e é o que vai ajudar, é uma das coisas que ajudam a conferir melhor qualidade do fruto, certo? Nós vamos apresentar aqui alguns produtos, né? Algumas fontes de potássio. É sempre bom lembrar que para cada fonte de potássio a gente tem uma concentração que é expressa em K2O. Então, cloreto de potássio, por exemplo, tem uma concentração, sulfato de potássio tem outra concentração. Cada fonte vai ter uma concentração que é expressa em K2O, que é justamente o potássio. Então, vou passar a apresentar a vocês agora essas fontes, que não são as únicas, né? A gente tem muito mais, mas a exemplo as que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Pessoal, então aqui nós temos o cloreto de potássio, né? É a fonte de potássio mais em conta, né, dos adubos químicos que nós temos. Tem 60% de K2O, tá certo? É um adubo vermelho, essa cor vermelha é motivado pela presença de ferro que ele tem, mas a gente tem que ter muito cuidado com o cloreto de potássio, porque o cloreto de potássio ele tem um índice salino muito alto, então essa salinidade excessiva pode prejudicar no vaso, e a quantidade de cloro que o cloreto de potássio tem, usada também de forma indevida, a gente pode terminar prejudicando o equilíbrio do vaso, já que a tendência é matar os micro-organismos da matéria orgânica, certo? Nós temos aqui também o sulfato de potássio, que já tem um pouco menos potássio, mas também é uma quantidade considerável, tem 50% de K2O, mas a gente também tem o enxofre, certo? A gente ainda ganha o enxofre aqui no sulfato de potássio. O sulfato de potássio é mais caro do que o cloreto, porém o índice salino é bem mais baixo. O índice salino do cloreto de potássio é cerca de 116 e o sulfato de potássio cerca de 46. Então veja que é bem menos, então o risco de você salinizar o vaso com o sulfato é bem menor e também não causa as injúrias que o cloro pode causar, tá certo? Passando para os formulados, a gente pode usar o 10-10-10, o NPK 10-10-10 nas manutenções, né, no crescimento da pitaia, que ele também tem o vermelhinho aqui, que é o cloreto de potássio. E assim que a planta passa para o estado reprodutivo, a gente substitui o 10-10-10 por uma formulação que contenha mais potássio, como por exemplo, existem outras formulações, mas a exemplo 5-5-20. Então, se você não tem um 5-5-20 aí na sua região, você pode usar um similar, desde que o último número seja o mais alto, tá certo? Temos as fontes orgânicas, né, os estercos, os compostos orgânicos também, e se dentro do processo de compostagem for utilizado restos de bananal, ainda vai ficar mais rico em potássio. Pessoal, e para concluir, eu só quero fazer uma comparação. Às vezes eu uso também o Forte Frutas. Forte Frutas tem 15% de K2O. É um bom produto, né? Ele é um NPK, mas que contém também alguns micronutrientes. Então veja que, se eu não me engano, para um vaso de 30 litros, o fabricante ele pede para usar 25 litros, salvo engano, uma colher de sopa. Só que o Forte Frutas tem 15%, né? Enquanto que o cloreto de potássio ele tem 60%. Então eu não usaria uma colher também do cloreto de potássio. Por quê? Porque o cloreto de potássio é bem mais concentrado. Então eu usaria uma colher do Forte Frutas. Se eu não tivesse a colher do Forte Frutas, eu usaria a metade, ou menos da metade um pouco, do cloreto de potássio, visto que ele é bem mais concentrado. Então a gente tem que considerar essas concentrações para a gente saber as quantidades corretas de colocar no vaso. Pessoal, e é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curte aí. Quem não é inscrito ainda, se inscreva. E no próximo vídeo nós iremos falar sobre queimaduras dos cladódios das pitaias. Um forte abraço.